Para quem vive com graxa nas mãos e aquele ronco grave de um V-twin ecoando na cabeça, sabe-se muito bem que as ruas são um verdadeiro campo de batalha. Preservar o coração de aço e o cromo pesado dessas máquinas brutais, isso exige encarar uma realidade bem dura. Os elementos da natureza são cruéis e simplesmente não perdoam. O objetivo desta análise aqui é justamente armar a galera com aquele conhecimento tático de oficina. É para defender, manter e perpetuar o brilho e o desempenho de verdadeiras lendas sobre duas rodas. Então vamos começar a entender as estratégias dessa guerra contra a natureza, direto do nosso Manual de Sobrevivência dos Mecânicos. Dói só de ler um relato desse. É um comentário real, tirado direto das trincheiras lá dos fóruns de entusiastas, e traz à tona aquele pesadelo visceral de quem ama o motociclismo de verdade. É fácil imaginar a cena: deixar uma máquina de ferro impecável estacionada durante um evento no litoral só para vê-la ser devorada pela maresia costeira em questão de dias. É devastador. O choque de olhar para aletas que eram perfeitamente polidas e ver que foram tomadas por marcas agressivas, olha, é um soco no estômago. Mas é exatamente por causa disso que esse nosso protocolo de defesa foi tão minuciosamente estabelecido. Parte 1. O inimigo chamado maresia. A oxidação do alumínio nas carcaças não é só uma manchinha estética inofensiva, não. Aquele sal e a umidade que vem com o vento do mar atacam o metal nu do motor como se fosse uma doença contagiosa e avança rápido, muito rápido. Sabe aquela substância branca parecendo um pó que gruda nas aletas de resfriamento? Pois é, aquilo já é o próprio metal vital sendo corroído aos poucos. É uma reação química super agressiva e que não aceita aquele papo de deixar para amanhã. A coisa exige uma intervenção de nível profissional, bem calculada e principalmente imediata. Parte 2. Lavagem, a nossa primeira linha de defesa. Hábitos inadequados e aquela famosa preguiça na hora de lavar destroem as motos muito mais rápido do que a própria estrada. Jogar água com aquelas lavadoras de pressão extrema, debaixo daquele sol quente do meio-dia, usando detergente abrasivo de cozinha, nossa, essa é a receita perfeita para criar manchas minerais permanentes e forçar um acúmulo de umidade bem nos componentes vitais. A abordagem correta, no padrão das melhores oficinas, exige respeito à máquina. A regra é lavar sempre sob a sombra, com o bloco do motor completamente frio, usando panos de microfibra bem macios e, claro, sabão formulado cientificamente para motocicletas pesadas. Fazer um enxágue meticuloso e uma secagem rigorosa depois, isso aí é inegociável. Parte 3. Salvando o clássico acabamento enrugado. O verdadeiro desafio mecânico aqui é remover aquela oxidação profunda das bordas de alumínio, mas sem arrancar a pintura preta texturizada de fábrica junto, aquele famoso wrinkle black. O ponto crucial é agir com muito foco e método, isolar a área escura com uma fita adesiva automotiva e usar ferramentas de altíssima precisão, tipo um cone de filtro numa micro-retífica rodando em baixa rotação. Esse é o único caminho 100% seguro. A gente aplica inteligência e a paciência em vez da força bruta para garantir que o visual clássico e a integridade da moto sejam preservados intactos. Isso já nos leva a uma dica de ouro, daquelas tiradas direto da rotina da manutenção raiz. Para corrosões que estão bem no começo, um simples pedaço de papel alumínio mergulhado em vinagre branco faz um trabalho fantástico. A ciência por trás disso é simples até dizer chega, mas super eficaz. O alumínio do papel é fisicamente mais macio que o cromo e que as superfícies polidas. Aí, a acidez do vinagre vai dissolvendo as pontas da corrosão, enquanto o papel alumínio cria atrito suficiente para limpar tudo sem jamais riscar a peça. É aquele truque genuíno dos velhos mecânicos, testado pelo tempo e por milhares de quilômetros de asfalto. Parte 4. Armadura térmica de alta resistência. 800 graus Fahrenheit, o que dá aí um pouco mais de 400 graus Celsius. Para se ter uma ideia do impacto, um bloco de motor V-twin funcionando chega a temperaturas absurdas, e qualquer cera comum simplesmente derreteria em questão de segundos, deixando o metal completamente desprotegido de novo. Proteger essas aletas polidas exige formulações químicas pesadas. O uso de revestimentos cerâmicos de padrão automotivo extremo que são projetados especificamente para suportar esse calor infernal vira algo essencial. É a única forma de selar os poros do metal nu de forma permanente, barrando o ar salgado antes que ele reinicie aquela oxidação brutal. Outro detalhe importante. Passar um renovador de motor de alta qualidade é o que revive aquele preto profundo, elegante e opaco original das carcaças enrugadas. Esse passo da manutenção é absolutamente crucial porque ele compensa qualquer descoloração que a pintura tenha sofrido por causa do sol impiedoso, do calor constante ou até por um esbarrão acidental com algum produto de polimento. Com a aplicação correta desse renovador, toda a área central da máquina volta a ter aquele aspecto imponente de quem acabou de sair lá da linha de montagem. Parte 5. Cromo limpo e protegido. Dissecar o processo de galvanoplastia de fábrica é quase como ter a visão de um cirurgião operando sob um microscópio mecânico. O acabamento cromado não é só um bloco maciço de metal que brilha,
Muito pelo contrário, ele é um escudo altamente complexo, forjado em 3 camadas essenciais. Uma base de cobre, para garantir uma aderência absoluta no metal bruto, uma camada central bem grossa de níquel para segurar o avanço implacável da corrosão, e aí sim, no topo, o cromo puro, que é o que entrega aquele brilho espetacular e a dureza da superfície. Quando alguém comete o erro trágico de esfregar uma palha de aço grossa ali em cima, essas defesas microscópicas são rasgadas e destruídas para sempre. Compreender a anatomia do cromo muda completamente a forma como a manutenção deve ser conduzida na oficina. Tirando o direto desconhecimento da estrutura do cromo, existem algumas leis que são simplesmente absolutas na manutenção. É terminantemente proibido usar abrasivos duros sobre qualquer circunstância. Respingos de piche, óleos de estrada, insetos esmagados, tudo isso carrega ácidos letais que ficam ali corroendo ativamente o metal se não forem neutralizados e limpos na mesma hora. A exigência técnica aqui é usar polidores finos, estritamente não abrasivos, e depois coroar tudo criando uma barreira final bem robusta com cera automotiva de alta performance. Isso garante que o efeito de espelho vença aquela batalha diária contra o vento costeiro, a umidade e os detritos que voam das rodovias. Parte 6. Lubrificação e a sobrevivência final. Eis aqui o protocolo hardcore para invernagem e aquele armazenamento pesado. O óleo muito rodado vai acumulando uma acidez perigosa que corrói os componentes internos do motor por meses a fio. Então, trocar por um óleo pesado e novo, tipo um 10W40, é a primeira linha de defesa vital. E a bateria? Uma bateria deixada no frio enfraquece de forma irreversível, fazendo do mantenedor de carga inteligente um item obrigatório. E o grande segredo silencioso da sobrevivência mecânica é injetar uma lubrificação espessa nas correntes e cabos, prevenir que a implacável umidade marinha se acomode ali e destrua tudo de dentro para fora. Para fechar o processo como manda o manual, usar uma capa perfeitamente respirável evita aquele aprisionamento mortal de vapores condensados. Admirar uma motocicleta reluzente descansando ali em paz na garagem é inegavelmente recompensador. Porém, fica sempre a reflexão fundamental. Será que toda essa estética foi garantida com a diligência e aquele olhar clínico e implacável de um mecânico experiente? O brilho exterior acaba sendo só uma ilusão muito frágil se não tiver um respaldo pesado por trás, com isolamento químico de alta temperatura e uma lubrificação técnica profunda de verdade. Então, fica o convite para que a próxima ida à garagem seja focada, técnica e rigorosa, assegurando a glória duradoura dessas incríveis máquinas. Mantenha os motores roncando forte e o cromo sempre brilhando. Até a próxima!